Amém. Glória a Deus. Vamos receber então agora uma pessoa ilustre aí, que há algum tempo que ele não vem aqui, mas graças a Deus que ele veio. Bispo Robson, aleluias. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Custou, mas chegou, né, bicho? É bom estar com os irmãos, nem que seja uma vez por ano, né? Pois é, pelo menos isso, nem né? que seja uma vez por ano, no aniversário da igreja. Pois é, mas é um prazer muito grande. Que Deus venha abençoar a palavra, que você venha ser conduzido por Deus nesta noite de uma forma sobrenatural. Amém. Aleluia. Setor uma bênção, irmão. Sempre que eu venho aqui, eu venho com a minha esposa, né? Os irmãos conhecem, a Raquel. Hoje ela não conseguiu estar comigo porque ela está com o pai e a mãe que estão morando com a gente, já numa certa idade avançada, e agora a gente faz lá um sistema de revezamento, né? Quando um sai, o outro fica para tomar conta dos dois. É assim, né? A gente começa a vida como criança, alguém tomando conta da gente. E a gente termina a vida também precisando de pessoas para nos ajudar. Então, isso nos lembra que em todo tempo nós vamos precisar de pessoas. E tem gente que diz assim, eu não preciso de ninguém. Precisa, você precisou para nascer, você precisou para crescer, você precisou para alguém te educar na escola, você precisou de pessoas que te acudiram durante todo o tempo e vai precisar até o último dia. Então, não tem essa história, eu não preciso. Nós precisamos uns dos outros. E ai daquele que disser assim, eu não preciso de ninguém. É louco, não sabe nem o que está falando, né? Eu quero nessa noite, na alegria dos irmãos desse mês tão importante para a vida da igreja, os 26 anos da igreja, que a gente vai contando a cada ano, é um ano de história, de experiências, de novos membros da igreja que vão chegando, né, e vão fazendo parte da família. Alguns membros, às vezes, têm que se ausentar. Nós temos pessoas que vão morar em outros estados por questão de trabalho. E a igreja, ela tem a sua história daqueles que vão chegando e daqueles que vão, às vezes, partindo. Mas o que Deus tem feito para o seu povo nesses últimos dias que a gente tem vivido, é dado ao seu povo a capacidade de perceber, de entender, de ver o que está acontecendo ao seu redor. Eu quero falar sobre isso, sobre esse Deus que abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Um dia, Deus abriu os seus olhos para você poder ver e conhecê-lo, né? Nós não nascemos conhecendo a Deus, nós conhecemos o trajeto da nossa vida. E de repente os seus olhos se abriram e você viu a Deus, você conheceu a palavra de Deus. Aí eu pergunto, acabou aí porque já viu a Deus? Pronto? Não, é o começo do abrir dos nossos olhos, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantas coisas você tem recebido revelação de Deus. Você ora, você pede, Deus, fala comigo, o que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus fala. Às vezes, naquele dia, você vem na igreja, a mensagem pregada é resposta de Deus à sua oração. Já aconteceu isso com você? Você vinha à igreja, parece que hoje o pastor está pregando só para mim. Porque ontem eu estava orando, eu estava pedindo a Deus uma palavra, e a palavra está vindo direto ao meu coração. Eu espero que nessa noite Deus revele coisas novas ao teu coração. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse,
não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou tropas para lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite seja para nós um abrir de olhos, seja para nós, ó Deus, a compreensão de coisas que ainda não entendemos, de fatos que a gente ainda não pode ver, mas que pelos olhos da fé, nessa noite nós vamos enxergar. E que o teu povo, ó Deus, ao ver aquilo que vai ser revelado a cada um deles, possa ser tranquilizado, possa ser, ó Deus, fortalecido, como foi o moço de Eliseu, do profeta Eliseu. Assim seja cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Amados, essa é uma passagem que muitos talvez já conheçam, né, da história de Israel, quando o rei da Síria ficou perturbado, porque ele não conseguia entender como que o rei de Israel sabia onde ele estaria com as suas tropas. E aí, avisado o rei de Israel, ele se desviava daquele caminho, e com isso, não uma, nem duas, nem três vezes, diz o texto, ele se salvou. E o rei da Síria ficou tão perturbado com isso, que ele disse: não é possível, tem um traidor entre nós, alguém deve estar levando serviço lá para o rei de Israel, para que ele fuja, não é possível, uma, duas, três vezes. E aí um dos seus súditos, um dos seus fiéis, né, correligionários, disse para ele: olha, rei, não tem nada disso não, tem traidor aqui não, é que lá tem um profeta chamado Eliseu, que aquilo que tu falas lá na tua câmara de dormir, que ninguém sabe, nem nós, ele manda saber ao rei de Israel, razão pela qual parece que alguém está dizendo para ele, mas não é o profeta que eles têm lá, um homem de Deus chamado Eliseu. Aí esse rei disse: então tudo bem, se o problema é esse, nós vamos mandar o exército para lá, vamos prender esse camarada, vamos tirar ele de circulação, né? E aí quando chega lá na cidade de Dotã, e é sempre de madrugada, né? Você já viu essas operações policiais de tomada de determinados lugares? É de madrugada, quando o dia amanhece já está tudo cercado, e foi justamente isso que aconteceu. E quando o moço do profeta abriu lá a porta da casa, a janela da casa do profeta, e viu a cidade toda cercada, ele deu aquele grito: ai meu Deus, o que vai ser da gente? E aí Eliseu tranquilamente olha para ele e diz: Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo e que ele não está vendo, revela para ele o que está por trás do exército do rei da Síria. E quando ele faz essa oração, esse clamor, por isso eu acredito muito, sabe, irmão, se você tem alguém da sua família, dos seus amigos, que ainda não conhece o Senhor, peça a Deus que abra os olhos dessa pessoa. Ora para Deus abrir os olhos. Pessoas que às vezes estão servindo a demônios, estão servindo a entidades malignas, estão andando nas trevas, estão dominadas por vícios, estão dominadas por ódios, por mágoas, ressentimentos, rancores, ansiedades, tristezas. Ore a Deus: Senhor, abra os olhos para que essa pessoa possa ver. E quando os olhos daquele moço foram abertos, ele viu que por trás do exército do rei da Síria, nos montes ao redor da cidade de Dotã, estava lá um exército com cavalos e carros de fogo
em muito maior número do que o exército do rei da Síria. Amados, essa é apenas a introdução do que eu quero falar com a igreja nessa noite. Que você entenda que nós vivemos um período da nossa história, da humanidade, em que uma das coisas que mais o cristão precisa ter nos nossos dias é visão. Os vossos jovens, os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens sonharão. O que é isso? É que nos últimos dias, Deus quer compartilhar com a sua igreja a capacidade de enxergar aquilo que os olhos humanos não podem ver. Eu tenho visto, queridos, nitidamente que muitos cristãos estão com seus olhos vendados em relação ao que está acontecendo nos nossos dias. Parece que não estão enxergando o mundo espiritual. Eu vejo crentes vivendo de maneira natural, sabe? Enxergando só aquilo que os olhos humanos podem ver, igual aquele moço do profeta. Ele era auxiliar do profeta, ele morava junto com o profeta, via o profeta profetizar todo dia, estava na convivência de um homem de Deus, fazia parte do povo de Deus, mas aquele moço estava cego. Ele não conseguia ver o mundo espiritual que o rodeava. E aí, quando a gente fica assim, a gente não consegue perceber os ataques do inimigo, a gente não consegue perceber o que está acontecendo com as famílias em nossos dias. Alguém diz para mim: bispo, que tempo maluco é esse? Que tempo doido. O que é certo está virando errado, e o que sempre foi errado agora é certo. Mas a palavra de Deus diz: ai daqueles que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. As coisas estão tão absurdas que alguém pergunta assim: mas será que esse povo não está enxergando o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão vendo que nós estamos vivendo os últimos dias? E que essa inversão de valores tão feroz, tão terrível, você vê o homem de bem sendo acusado e preso, e o bandido sendo solto como gente boa. Gente, o que está acontecendo? Você vê os jovens, né, que querem viver uma vida reta, que obedecem aos pais, que querem cuidar da vida de maneira agradável a Deus. Ah, é bobão, isso aí, sabe? Isso é um bobão. Mas aqueles que estão destruindo a sua vida com drogas, com coisas que vão comprometer até mesmo a sua existência nessa terra, vão morrer antes do tempo. Esses é que são certos, esses que são os espertos, esses que são os bacanas. Aí você diz assim: Senhor, será que eles não estão vendo o que isso está acontecendo? Não enxergam que tudo que está acontecendo não é uma situação normal. Tem gente: não, isso é normal, bicho. É a evolução dos tempos, né? As coisas vão evoluindo e aí as coisas vão mudando. Isso é uma mudança normal, natural. Não é, meu irmão, não é. E assim como aconteceu nos dias de Jesus em relação à nação de Israel, eles estão hoje, muitos cristãos estão cegos. Por exemplo, nos dias de Noé, a Bíblia diz que os homens compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas de repente, Noé entrou na arca com a sua família e todo mundo pereceu nas águas do dilúvio. Sabe como é que foi? Um belo dia. Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca, 120 anos, e avisando: Deus vai mandar juízo sobre a terra. Deus vai mandar juízo sobre a terra. Ah, vai nada, esse Noé não sabe de nada, isso é um louco, isso é um maluco e tal. Até que um dia Deus coloca a família de Noé dentro da arca e diz: Noé, entra com a sua família na arca. E entrou lá um casal de cada animal que Deus enviou para a preservação daquelas espécies, e de repente começa a chover. Quando começou a chover, alguém diz: ah, chuva passageira, daqui a pouquinho essa chuva para. Só que a chuva não parou, e choveu, e choveu, e choveu, dias e noites de chuva sem parar, até que diz a palavra de Deus que os montes mais altos da terra, todos foram cobertos por água. Mas como é que estavam as pessoas?
Eles compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Você sabe o que significa essa expressão? A vida corria o seu curso natural. A vida corria o seu curso natural. E parecia que nada iria acontecer, né? E esse espírito de entorpecimento, que é o que a Bíblia diz, né, em Romanos 11, um espírito de entorpecimento, parece que está tomando conta do coração das pessoas, que fazem com que as pessoas não consigam enxergar o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus está se cumprindo. O que a Bíblia diz sobre os últimos tempos? Diz que o amor se esfriaria de quase todos. Será que isso está acontecendo? O amor está se esfriando? Tá, irmão. Porque o que você vê hoje, filhos fazendo com pais e pais fazendo com filhos, só pode acontecer se o amor se esfriar. Não tem mais amor natural. A palavra de Deus diz que ainda que a mulher que amamenta se esqueça do filho que mama no seu peito, eu não me esquecerei de vós. Por que Deus faz essa comparação? A mulher que amamenta. Porque o ápice da ternura e do amor é uma mulher que acaba de receber o seu filho ou sua filha e está amamentando. Para ela, a vida dela é muito menos importante do que aquela criança que está no seu peito. Sabe quando ela vai se esquecer disso? Nunca. Mas você sabe que até isso tem mulher que está se esquecendo? Tem mulher que está tendo filho hoje, jogando seu filho literalmente fora na lata do lixo. Sabe por quê? Porque o amor está se esfriando. Até mesmo o amor que Deus usou como comparação ao amor dele por nós. O amor de uma mãe para com o seu filho, a sua filha. Aí Deus fala assim, ainda que essa mãe venha se esquecer do filho que amamenta no seu colo, eu nunca me esquecerei de vós. Então nós estamos vendo o amor se esfriar? Está. Porque o que a gente vê hoje, em termos de crueldade, em termos de malignidade, perversidade, violência, só pode acontecer com o esfriamento do amor. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando eu voltar para cumprir a minha missão, por acaso achará fé na terra? Porque uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias é esse desvanecimento da fé, esse esfriamento da fé. Será que isso está acontecendo? Tá. Principalmente depois dessa situação aí da Covid, não somente o amor, mas a fé também tem se esfriado em muitos corações. E a gente tem visto isso claramente. Claramente. Eu converso com os pastores, a gente troca informações, e a gente, né, fala um com o outro, diz, irmão, como é que estão as coisas, como é que está a sua igreja, como é que está o povo da sua igreja. Irmãos, os problemas são exatamente iguais, só muda o endereço. Os problemas são os mesmos. Esfriamento, abandono da fé, pessoas que parece que não acreditam mais nas promessas de Deus, né? E eu lembro quando a gente passou aquela virada do milênio, né? 1999 para 2000, isso aconteceu há 23 anos atrás, aí alguém diz, aí todo mundo correu, irmãos, olha, aquela noite de entrada de ano novo, de 1999 para 2000, as igrejas ficaram lotadas, porque vai lá que Jesus volta na virada. Eu dizia assim, não vai ser agora não. Sabe por quê? Porque quando todo mundo não estiver mais nem lembrando da profecia da volta de Jesus, é aí que ele vai voltar. A volta dele será como a vinda de um ladrão. Ele não é ladrão, nem a volta de Jesus é coisa de ladrão, mas é a surpresa. Muita gente vai ser pega de surpresa. Sabe por quê? Porque não está enxergando o descortinar da situação espiritual pela qual o mundo está passando hoje. Você quer ver uma outra coisa que fala dos últimos dias, uma outra comprovação bíblica dos últimos dias, uma profecia bíblica? Fala sobre multiplicação da iniquidade. Será que está multiplicando a iniquidade? E como, né, irmãos? A iniquidade até um certo ponto atrás crescia em progressão aritmética.
Ou seja, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4. Agora não, agora é multiplicado por 2, por 20, por 200, por 1000. A iniquidade está aumentando muito. De tal maneira que agora, nesses últimos dias, os pais estavam aí preocupadíssimos, angustiados. Mando meu filho para a escola ou não mando? Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo estão deixando os pais em dúvidas. Será que vai acontecer alguma coisa na escola do meu filho? Semana passada, agora na quinta-feira, que foi a véspera do feriado, né, a metade dos alunos da escola não foram para a escola na quinta-feira, com medo da quinta-feira, dia 20, porque é o mês do aniversário daquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Caroline, né? Onde mais de 20 e tantas crianças foram mortas e tal. E tinha gente dizendo pela internet que isso ia acontecer aqui também, que tinha pessoas que iam fazer isso. Olha, irmãos, sabe o que é isso aí? Aumento da iniquidade. Aumento da iniquidade. A internet está aí. Você e eu usamos, né, a internet normal, o www alguma coisa. Mas existe uma outra internet, que é a internet do submundo do crime, a Deep Web. E tudo que tem de ruim, de lixo, de morte, de miséria, de destruição, filmagens de abortos e de crimes e de coisas hediondas, estão ali nessa Deep Web. Ali se combina os ataques, as mortes, os assassinatos. E aí você fala assim, meu Deus, a palavra de Deus está se cumprindo, multiplicação da iniquidade. Fala também sobre os últimos tempos que aconteceria, a ciência também cresceria muito, se multiplicaria o saber. Os cientistas estão dizendo que os últimos 10 anos representam mais em crescimento tecnológico do que os últimos 100 anos. Ou seja, o que o ser humano descobriu e cresceu em termos de ciência nos últimos 10 anos é mais evolução do que o que aconteceu nos últimos 100 anos. O cientista americano, a semana passada, ele anunciou uma coisa que estremeceu a comunidade científica ao redor do mundo. É um cientista americano que ele tem um laboratório dentro da Universidade de Harvard, e o laboratório leva o nome dele. Olha o nível do cara. O laboratório leva o nome dele. Ele anunciou uma descoberta que balançou aí as estruturas da biologia e da ciência médica. Ele disse que ele descobriu a chave genética para rejuvenescer qualquer parte do corpo humano. E como é que ele descobriu isso? Ele fez experiência com camundongos. Ele pegou um camundongo já velho, idoso, né, para um camundongo, e que já não enxergava mais pela sua idade, e fez o camundongo rejuvenescer a sua vista ao ponto que ele voltou a enxergar. E ele disse, eu vou fazer agora experiência com primatas, e daqui a 2 anos nós vamos fazer experiências com seres humanos. Ou seja, ele descobriu a forma de rejuvenescer o corpo humano. Há mais ou menos 1 ano atrás, quando a gente estava naquela confusão da pandemia, um cientista israelense, né, ele anunciou que eles conseguiram fazer um coração em tamanho menor, miniatura, numa impressora 3D usando material genético humano. E detalhe, o coração funcionou em tamanho menor, mas com tudo que tem um coração impresso numa impressora 3D, com material genético humano, ou seja, o próprio doador vai poder ceder material genético para fazer um coração para ele. A rejeição vai ser 0. Então, quando você vê coisas sendo anunciadas desse nível, você fala, meu Deus, aonde o ser humano vai parar? Mas isso tem que acontecer, para que a palavra de Deus se cumpra. Para que tudo aquilo que Deus falou a respeito desses últimos dias. Mas eu pergunto, quem está enxergando isso? Quem está conseguindo ver isso? Quem está conseguindo visualizar isso? Se não aqueles a quem o Senhor tem revelado.
Porque alguns parecem que estão dominados por um espírito de entorpecimento, como diz Romanos capítulo 11. Mas, no texto de Romanos 11, versículo 4 a 6, Paulo diz que 7.000 foram conservados, foram reservados para Deus. Abra lá em Romanos comigo, capítulo 11. Você está em Reis, vai lá no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 4. O que ele disse? Porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui para o povo da igreja de Roma: vão haver remanescentes, vão haver pessoas que vão estar entendendo tudo o que está acontecendo. Quando Elias estava contendendo contra os profetas de Baal, estando ele lá naquela luta, né, espiritual contra as trevas, por causa do rei Acabe, que havia se casado com uma sacerdotisa de Satanás, né, Jezabel, e perseguiu todos os profetas e os homens de Deus que haviam em Israel, ao ponto de persegui-los e matá-los, e restou somente Eliseu. Pelo menos ele achava que ele era o único, né? E aí ele foge para dentro do deserto, caminha um dia inteiro para dentro do deserto, deixando o seu moço para trás, porque ele queria morrer. Ele falou para Deus: Senhor, toma minha vida, porque eu não quero mais viver, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou feito de carne e osso como os meus pais, eu não aguento tanta pressão. E Elias já vinha de um tempo de pressão, quando ele profetizou que não haveria chuva em Israel, porque aquela seca era a providência de Deus para que aquele povo acordasse para o distanciamento que eles estavam de Deus. E aí Elias começou a ser perseguido por causa disso. E aí ele pede a morte, e ele diz, e Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus tem um senso de humor, às vezes, né? Tremendo. O que eu estou fazendo aqui? Tu sabes o que eu vim fazer aqui? Eu entrei para o deserto porque eu quero morrer. Exatamente isso. Mas por que, Elias, que você está querendo morrer? Por que você não quer mais viver? Será que Deus não sabia? Sabia, mas Deus queria que ele falasse. Às vezes tem coisas, irmãos, na igreja, que a gente tem que orar a Deus para que Deus, não é que ele venha saber depois que a gente falou. A palavra de Deus diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca e Deus já conhece toda. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós precisamos confessar com a nossa boca que Ele é o guarda de Israel sobre a nossa vida. Nós precisamos confessar que nós confiamos nele. E ali Elias estava dizendo o seguinte para Deus: Senhor, olha, o papo é o seguinte, papo reto, Senhor, né? Eu não estou aguentando mais a pressão, eu vim para esse deserto porque eu quero morrer, mataram todos os teus profetas à espada, e só restei eu, e agora estão me caçando, porque ontem a Jezabel disse que ia me matar. Aí Deus disse: Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não sabe quem eles são e onde eles estão, mas eu sei, eu conheço cada um deles. A gente sabe, queridos, que esse número é um número simbólico. O número 7 na Bíblia significa o número da perfeição. E o número 1000 é um número de totalidade, né? Por isso que a palavra de Deus diz que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Quando fala sobre os 144.000 que João viu, eleitos de Deus, né? Aquele número ali é um número simbólico, é a igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, vezes a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos, dá 144, vezes 1000, que é um período de tempo completo no qual tudo que Deus falou vai se cumprir. Então não é um número arábico, né? Não é um número humano.
então só 144. Não, irmãos, passa de milhões, irmãos. É um número simbólico. Mas é para nós entendermos que vai haver no meio disso tudo, desse mundo que se desvanece, desse amor que se esfria, dessa fé que se desvanece, no meio dessa violência que aumenta, no meio da iniquidade que se multiplica, no meio da ciência que evolui como nunca antes em progressão geométrica, vai haver um povo que Deus vai reservar para si. Eles vão ver tudo, entender tudo, saber tudo o que está acontecendo. Porque Deus vai revelar para eles, como revelou para Elias, como revelava para Eliseu, como revelou para o apóstolo Pedro, que o mundo seria destruído por causa do pecado do homem, e essa terra está entesourada para o fogo. Por que ele disse para o fogo? Por que não água? Porque Deus prometeu lá no dilúvio que não destruiria mais a terra com águas de dilúvio, mas o que vai acontecer é uma destruição com fogo. E a gente sabe que quando Deus fala alguma coisa, Ele promete, Ele cumpre. E aí você diz assim, então como é que vai ficar a igreja? A igreja vai participar dessa destruição? Não, porque o texto lá de Pedro diz, para a destruição dos homens ímpios, não da igreja. Porque antes disso Ele tira a sua igreja daqui. Essa igreja que é a noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. Mas como é sem mácula, sem ruga, sem defeito, se eu sou defeituoso e faço parte da igreja? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e isso é graça. Não é merecimento meu e seu, mas é misericórdia. Pela graça, Deus conservará para si os remanescentes, aqueles que vão estar no meio dessa sociedade louca, pervertida, sem amor, sem condição nenhuma, distanciada de Deus. Haverá pessoas que vão estar profetizando em nome de Jesus, falando aquilo que o mundo não consegue ver, assim como os profetas viram e aquela nação não conseguia ver. Você já parou para se perguntar como é que Jesus veio entre os judeus? A profecia da vinda de Jesus se cumpriu nos mínimos detalhes. No seu nascimento virginal, no local onde isso aconteceu, em Nazaré, a forma como foi, a perseguição de Herodes para tentar matar todos os meninos, assim como aconteceu lá com Moisés, quando o faraó tentou matar todos os meninos, para que matasse a promessa de Deus para a libertação do povo de Israel. Torna a acontecer com Jesus. E aí Jesus cresce, e o seu ministério começa a se despontar. E aí vem João Batista, seu primo, batiza ele nas águas e disse, esse a quem eu batizei, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, porque ele é o Filho de Deus, a promessa para a salvação de todo aquele que crê. E ele dá ordem aos seus discípulos, sigam não a mim, mas a ele. E aí nós vamos vendo tudo acontecendo, mas as autoridades de Israel não viram que era ele e conspiraram para matá-lo. Quem matou Jesus não foram os romanos, foi só a mão dos romanos. Mas quem matou de Jesus foram as autoridades de Israel, os filósofos de Israel, os teólogos de Israel, os homens que mais entendiam da letra da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a letra por si só ela é morta, mas o que edifica é o Espírito Santo de Deus. Um homem de Deus, por mais simples que ele seja, uma mulher de Deus, mais simples que seja, consegue enxergar mais longe do que um teólogo na ponta dos pés. E o que a gente consegue ver hoje é que tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, mas aqueles que são homens e mulheres de Deus estão entendendo tudo. Nós estamos vivendo os últimos dias. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas aí Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Porque a própria nação de Israel, ela conspira e mata o seu próprio Salvador. E aí nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Às vezes nós ficamos assim espantados, né, de ver o que está acontecendo nesses últimos dias, porque pastores renomados, gente que conhece os originais da Bíblia,
que dá um show de teologia bíblica, que conhece o hebraico, que conhece o grego, o original do Novo Testamento, que conhece até o aramaico, que era uma língua que se perdeu no Antigo Testamento, praticamente um dialeto judeu. Eles são ao ponto de estudar o aramaico para entender os mínimos detalhes do aramaico, mas desses homens está vindo palavra hoje como nós precisamos reescrever a Bíblia. A Bíblia não serve mais como ela está. Nós precisamos adaptar a Bíblia à realidade de hoje. Qual é a realidade de hoje? Um homem sem Deus, no pecado, afastado de Deus, longe dos projetos de Deus. Porque a pessoa não quer aceitar aquilo que a Bíblia diz sobre casamento, sobre família, sobre sexualidade. As pessoas estão rejeitando. E aí se levantam pastores renomados para falar que precisamos reinterpretar ou até reescrever a Bíblia. E aí você diz assim: meu Deus, que coisa terrível. Eu disse: irmão, segura na cadeira, o avião está só começando a subir, porque isso já aconteceu lá atrás, quando crucificaram o Senhor da glória. Foram justamente esses homens renomados, essas autoridades do assunto de Bíblia, de Antigo Testamento, de originais da Bíblia, do Pentateuco, que é o que existia naqueles dias, o Pentateuco. Esses homens chamados homens da lei, lutaram contra a própria palavra de Deus e mandaram para a cruz o seu próprio Salvador. E foram ao ponto de dizer para Pôncio Pilatos, que estava ali sem saber o que fazer, porque a mulher dele tinha tido um sonho na noite anterior, e disse: meu marido, não coloque a mão na vida desse homem, porque esse homem aí, ele é um inocente, ele não pode morrer dessa maneira. Não colabore para isso. E aí quando Pôncio Pilatos estava ali entre crucifica, não crucifica, solta Barrabás, né? Meu Deus, soltaram Barrabás. E hoje tem gente conspirando para soltar bandidos perigosos da cadeia e prender aquela velhinha que estava orando lá em Brasília. Ela é muito perigosa, ela é terrorista. Mas o homem que matou, roubou, estuprou, não, esse é gente boa, solta ele. Será que você não está vendo o que está acontecendo? Exatamente isso. A multidão que recebera Jesus naquela semana, na entrada das portas de Jerusalém, eles estendiam suas próprias capas, suas roupas no chão para que Jesus passasse em honra e dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, Ele é o nosso rei. Essa mesma multidão na quinta-feira estava gritando lá: crucifica e solta Barrabás. Com o apoio das autoridades judaicas, que aí quando Pôncio Pilatos não sabia o que fazer, se levanta uma dessas autoridades e diz, olhando nos olhos de Pilatos: fica tranquilo, rapaz, o sangue desse homem não vai cair sobre você não. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Você não tem nada a ver com isso. Pode condenar que a gente segura a peteca. Aí Pôncio Pilatos pede água, lava as mãos e diz: bom, se vocês assumem matar um homem inocente, é por conta de vocês. E aí na Segunda Guerra Mundial, Satanás apresenta a conta, e 6 milhões de judeus são mortos, trucidados. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. 6 milhões de judeus mortos, de forma cruel. Experiências que se fazem só com ratos, com camundongos, foram feitas com os judeus. Algumas dessas experiências era para saber até em que ponto um homem consegue suportar a dor e a tortura sem morrer. Médicos fizeram isso. Em nome da ciência.
O ser humano sem Deus é maligno, é pervertido, é corrupto, é monstruoso. E nós estamos revivendo esses tempos hoje. As mortes, a crueldade, a malignidade. Mas Deus quer conservar para si remanescentes, a quem Ele vai dar a conhecer os seus segredos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. Deus leva o apóstolo Paulo até o terceiro céu e revela para ele coisas que Paulo disse: algumas coisas que eu vi, não é lícito ao homem falar sobre elas. Eu fico imaginando o que ele viu. Deve ser muito parecido com aquilo que João viu na ilha de Patmos, a respeito do céu e da eternidade. Amados, a nossa oração nesses últimos dias deve ser: Senhor, abra os meus olhos, não esses olhos aqui, mas os olhos da alma, do coração, para que a gente enxergue o que está acontecendo. Porque, como disse Miqueias capítulo 7, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O pai se levanta contra o filho contra a filha, contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mas Miqueias diz lá no capítulo 7, eu, porém, olharei para o meu Deus me ouvirá. Para onde os nossos olhos estão postos? Estão postos para a política? Estão postos para o avanço da tecnologia da humanidade? Os nossos olhos estão postos na direção dos bens materiais, do dinheiro? Se a gente olhar para essas coisas, a gente vai viver miseravelmente. Não sabes tu que és pobre, cego, miserável e nu? Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas vocês na verdade não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. A minha oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, abre os olhos do teu povo. A oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu moço para ele ver o que eu estou vendo e que ele não está vendo. E aí Deus responde a Eliseu, e o moço dele, o auxiliar dele, vê. E ele fica apavorado, ele diz: meu Deus, agora estou entendendo a calma do Eliseu. Porque ele está vendo um negócio que, se eu tivesse visto, eu não estava apavorado. Cavalos e carros de fogo ao redor dos montes da cidade de Dotã, em muito maior número do que o exército do rei da Síria. E aí, ao mesmo tempo, Eliseu pede: Senhor, peço que cegues o exército do rei da Síria de cegueira. E aí Eliseu vai lá para o lado de fora, fala com o comandante pergunta: quem é Eliseu? Ele diz: olha, é você? Eu disse: não, Eliseu não sou eu não, eu vou te levar aonde Eliseu está, pede para a tua tropa me seguir. E aí a tropa de olhos vendados, cegos, né? Eles estavam enxergando, mas não conseguiam enxergar que aquele era Eliseu e que aquela era a cidade de Dotã. Ele pega aquela tropa, leva eles para dentro da cidade de Jerusalém. E eles sabiam muito bem onde era Jerusalém. Aí você pergunta: mas como é que eles foram? Eles estavam cegos. E aí, quando chegou lá no meio da cidade de Jerusalém, eles no meio da cidade, o exército de Israel em volta deles, todo mundo armado até os dentes. Aí Eliseu faz uma oração: Senhor, agora abre os olhos dele para eles verem. Quando eles abriram os olhos: ué, o
Onde está? Você está na cidade de Jerusalém. E esse povo todo armado em volta de nós, isso é o exército de Israel. Mas como a gente não viu isso? Pois é, eu pedi a Deus para fechar os olhos de vocês. E quando eles pensaram, eles vão nos matar, nós seremos todos mortos. O rei de Israel pergunta para Eliseu, o que a gente faz com eles? A gente mata Eliseu? Não, não. Vocês só vão poder matar aqueles que vocês fizerem prisioneiros pela espada de vocês. Esses aí vocês não vão matar. Esses vão fazer o contrário. Vocês vão colocar uma mesa, vão colocar comida e água para eles comerem à vontade. E quando eles estiverem de barriguinha cheia, vocês vão despedir ele para voltarem para a terra deles e contar para o rei deles o que eles viram aqui. E quando chegou lá, eles disseram para o rei da Síria, olha, a gente estava no meio do exército deles, eles podiam ter matado todos nós, mas eles não mataram. Eles nos deram comida e água e nos despediram, fartos de comer e de beber, para mostrar para o rei da Síria que o rei de Israel não quer contenda, não quer confusão. E a partir daquele dia houve paz entre Israel e a Síria. A tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A tua luta não é contra a tua sogra. Não é contra o teu vizinho. A tua luta não é contra o teu filho ou a tua filha, que está te desrespeitando, fazendo tudo ao contrário do que você pede e aconselha. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E a nossa oração deve ser, Senhor, abre os olhos dos que estão cegos. Abre os olhos da minha família. Abre os olhos desse colega de trabalho que está conspirando contra mim. Abre os olhos desse meu vizinho que me persegue, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Isso tudo é uma grande batalha espiritual. E essa é a minha oração nessa noite com você e por você. Você que está enfrentando grande luta. Você que talvez a semelhança de Elias está dizendo, Deus, tá complicada a coisa para o meu lado. Elias pediu para morrer. Ele não estava aguentando mais. Mas o que Deus faz? Deus dá comida e água para ele, pão e água. Ele come, bebe, aí volta a dormir. Ele estava em depressão, irmão. Quem está em depressão só pensa em dormir. Depois Deus acorda ele de novo, meu filho, levanta, come e bebe, que o caminho ainda te será sob modo longo, você não vai acabar aqui não. E aí ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Deus lhe dá uma nova visão. E ele volta de lá para ungir um novo rei em Israel, para deixar um sucessor, que foi Eliseu, e terminar o seu ministério em alto estilo, porque ele foi elevado aos céus sem morrer. O homem que estava pedindo para morrer, foi elevado aos céus vivo. Ele não conheceu nem a primeira morte. É o que Deus quer para as nossas vidas. A segunda morte não terá poder sobre nós, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novos céus e nova terra. O mar já não existe mais. Esse mar que a gente conhece. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis? Sim. Ser a igreja do arrebatamento e dos últimos dias é muito difícil, é um desafio. Mas também é um privilégio. Porque profetas e grandes homens de Deus quiseram ouvir e ver o que nós ouvimos e vemos, e eles não ouviram nem viram. Eles conheciam a metade da história. Na verdade, eles profetizavam aquilo que eles não sabiam que ia acontecer. Eles estavam só replicando o que Deus falava com eles. Mas nós estamos vendo o cumprimento detalhado da palavra de Deus sobre os nossos olhos.
A quem muito se dá, muito lhe será exigido. Você já parou para pensar que Isaías e Jeremias, que foram grandes profetas de Deus, profetizaram a respeito de Jesus, mas não conheceram Jesus? Eles não viram o ministério de Jesus acontecendo, eles não viram Jesus curar o enfermo, eles não viram Jesus ressuscitar o morto, eles não viram Jesus fazer o que fez com Lázaro, 4 dias de morto, chamá-lo para fora, eles não viram Jesus ser assunto aos céus, como 500 pessoas viram. Mas nós não somente sabemos de tudo isso, como nós somos testemunhas de que tudo isso aconteceu. Eles desejaram saber o que nós sabemos, ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos hoje. E eles não viram nada. A visão às vezes é terrível, mas a visão também é sublime. Tem coisas que é bom a gente nem ver, né, irmão? Tem coisas que a gente pede, eu queria que Deus nem me deixasse ver isso, de tão terrível que é. Mas também tem coisas que são sublimes, e que Deus tem revelado somente àqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Que nessa noite Deus renove sobre você a sua visão. A mesma visão que Deus deu para Eliseu, deu para Elias, deu para o apóstolo Pedro, deu para o apóstolo Paulo e deu para João no livro do Apocalipse, na ilha de Patmos, com mais de 90 anos de idade, deixado naquela ilha para morrer, porque para lá se mandavam os perseguidos políticos e religiosos. Patmos era uma ilha no meio do nada e que não tinha nada. Toda comida que chegava lá, chegava por navio. As pessoas naquela ilha passavam necessidade de provisão do pão diário. Mas foi lá naquela ilha que Deus deu a visão para João e disse: tudo que você vê, escreve e manda em carta para as 7 igrejas. E João não morreu naquela ilha, porque ele voltou para o continente. O discípulo mais novo, agora com mais de 90 anos de idade, alguns diziam com 96 anos de idade. Ele viu o que ninguém viu. E aí ele foi revelado o livro do Apocalipse, que está aí, para testemunho nosso, de quem os fins dos tempos têm chegado, como disse Paulo aos Coríntios. Tudo que aconteceu com Israel foi escrito na palavra de Deus para testemunho nosso de quem os fins dos tempos têm chegado. E para quê, irmãos? Para a gente estar entre os remanescentes, para a gente poder ver o que ninguém está vendo, enxergar o que ninguém está enxergando, ouvir o que ninguém está ouvindo, e receber revelação direta do trono de Deus. Deus vai te dar revelações diretas do trono dele. As pessoas vão perguntar para você: como é que você sabe disso? Eu sei, Deus tem falado comigo. Você talvez vá dar palavra a alguém dizendo: olha, Deus está te dando a última chance, não brinca com ele. Alguns anos atrás eu me reuni com um rapaz, 2 vezes. Ele foi obreiro na casa de Deus e ele se afastou. E ele foi para o mundo para viver os prazeres da carne, porque ele tinha dinheiro, muito dinheiro. E a primeira vez que eu me reuni com ele, eu disse: meu filho, Deus te ama. Deus está me mandando com uma palavra para você. Volta para a casa do Senhor, restaura a sua vida diante de Deus, porque Satanás vai te ceifar. Aí ele disse: eu acredito. Eu sou um homem de Deus, eu sei disso, eu conheço o Senhor há muitos anos. Já está marcado. Depois dessa passagem de ano agora, eu vou voltar. Aí eu me reuni com o irmão dele, perguntei para ele, por que ele marcou a data da virada do ano para ele voltar? O irmão disse: você não sabe não? Eu sei. Ele falou comigo. Ele disse que ele vai voltar depois do final do ano, porque ele já comprou
uma camisa de um determinado jogador de futebol que fazia orgias na casa dele na virada do ano e contratou moças de fino trato, prostitutas de luxo, e mandou fazer uma camisa para cada um que pagasse naquela época, R$2.000. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás. R$2.000 por ingresso, era a camisa. O ingresso era a camisa. Para passar uma noite com garotas de programa num apartamento de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. E a orgia aconteceu e ele foi. Passada essa orgia, o irmão dele me pede, Deus toca no meu coração, eu faço uma nova reunião com ele. Eu digo, meu filho, você está brincando com Deus. Satanás está querendo ceifar a sua vida, você ainda não entendeu? Ah, sim, eu creio. Mas não vai passar do carnaval. Depois desse carnaval, eu volto. E aí eu sentei com ele na mesa, ele disse isso para mim, depois sentei com o irmão dele. O irmão dele disse, sabe por que ele disse isso para o senhor? Porque ele está sentado lá, numa escola de samba do Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome, não interessa. Ele está sentado com o filho do dono da escola, numa roda de empresários que têm dinheiro. E eles escolhem quem ele quer naquela quadra para sair com ele à noite. Porque ali está a turma do dinheiro. E na noite de quinta-feira, aonde o ensaio final seria na sexta-feira, uma determinada moça, muito bonita, estava numa outra mesa. E ele começou a olhar para essa menina o tempo todo e ela olhava para ele. Ao ponto do rapaz, que era noivo dela, ficar incomodado, levantou da mesa, foi lá na mesa dele e disse, rapaz, essa moça é minha noiva. E ele vai e diz na cara do rapaz, porque estava cercado de amigos, que era gente da pesada e da pesada, e ele diz para o rapaz, eu não vi placa na testa dela com seu nome, não. O rapaz retrocede, porque sabe que ali não ia poder fazer nada, os seguranças iam pegá-lo. E na sexta-feira, no dia seguinte, ele espera ele do lado de fora da escola de samba. E quando ele chega com o carro dele, um carro do último ano, mais caro que tinha naquela época, no Brasil. Quando ele chega com esse carro, ele é morto, sentado no carro dele, crivado de balas. Por esse rapaz que foi preso em flagrante. Amados, o Senhor está falando com o seu povo. O Senhor tem dado oportunidades a gente que está jogando a oportunidade fora. Está brincando com as coisas de Deus. Deus tem dado revelação ao seu povo. Graças a Deus, em muitas outras circunstâncias, quando eu falei, os olhos foram abertos, pessoas foram salvas. Eu passaria aqui à noite contando experiência de pessoas que ouviram a voz de Deus através do seu pastor. Deus tem falado. Tem gente aqui, membro dessa igreja, que está afastado, brincando com Deus. Eu costumo dizer, dando sorte para o azar, brincando com coisa séria, brincando de ficar desprotegido. Você já viu roleta russa? Pega um revólver com 6 lugares para colocar balas, né? Bota uma só, roda o tambor e sem ver, bota na cabeça e aperta o gatilho. O nome disso é roleta russa. Ele tem 5 chances de não morrer e 1 de morrer. Mas é só 20% de chance de morrer. Eu tenho 80% de chance de não morrer. Mas eu pergunto, tem que ser louco para fazer um negócio desse? Isso chama dar sorte para o azar. Deus tem falado ao seu povo, Ele está mostrando ao seu povo, irmãos, esse mundo jaz no maligno. Estamos vivendo os últimos dias. E tem gente de Deus que não acredita nisso. Que se acreditasse não estaria fazendo o que está fazendo. Com a própria vida, com a família,
com seus negócios, as decisões que tem tomado, sem a direção de Deus. Eu quero só orar nessa noite pedindo que Deus abra os olhos do seu povo. Você quer que Deus abra os seus olhos? Amém. Vamos nos colocar de pé. Não para agradar a mim, que preguei a mensagem, porque eu sou só um canal de Deus para a sua vida. Mas se você nos últimos dias tem sentido que a sua vida está bloqueada, parece que a visão de Deus não se cumpre na sua vida, as promessas de Deus. E você nessa palavra hoje sentiu que Deus está te convidando para um próximo nível. Você tem estado com o pé atrás. Não, eu não, eu estou muito ocupado, eu não consigo. Alguém vem na igreja e diz assim, precisamos de alguém para ajudar com as crianças lá, e você dá um passo atrás porque você está muito ocupado. Você tem um dom de tocar, você nunca toca porque você está muito ocupado. Você é convidado por Deus para assumir uma posição na igreja. Não, mas eu não sou capaz. Eu não me vejo capaz para isso. Quando Deus chama, Ele capacita. Agora você precisa deixar Deus abrir os teus olhos. Você está angustiado, preocupado, triste, desanimado. O que mais tem gente hoje é desanimada. Elias estava muito desanimado ao ponto de pedir para morrer. Depressivo, angustiado. Mas Deus restaurou a vida dele com a visão que lhe deu na porta daquela caverna, no Monte Horebe. Se você quer que Deus abra os teus olhos, para que você veja, Senhor, se tem alguma coisa que eu não estou vendo, me revela. Eu queria que você saísse do teu lugar nessa noite e viesse ao altar da casa de Deus. Senhor, me revela. Fala comigo, Senhor. O que eu não quero é ficar cego. O que eu não quero é agir como os ímpios estão agindo. Eles não enxergam, irmãos, eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver. Mas Deus quer mostrar para você coisas que algumas talvez você não vai nem ser autorizado por Deus para falar. É só para te revelar. Talvez para você orar por alguém. Talvez para você ser boca de Deus para a vida de alguém. Mas Deus quer abrir os seus olhos. Saia do lugar onde você está. Esse convite não é meu, é de Deus. Só você e Deus sabe o que você tem passado. Só Deus sabe. E você. Porque ninguém conhece as coisas da alma do homem, senão o coração do homem, do próprio homem. Oh Deus, Senhor nosso Deus, eu rogo a Ti nessa noite, Pai. Estamos terminando o mês, final do aniversário da igreja, numa quarta-feira chuvosa, que muita gente talvez hoje tenha chegado cansado do trabalho, e diz, não vou à igreja hoje não, vou ficar em casa. Sempre que a gente não vem na igreja, a gente perde alguma coisa. Porque é ali que Deus fala, é no altar de Deus que Deus renova, restaura, cura, levanta o abatido, traz alegria ao que está triste. É no altar de Deus, esse é o lugar. Nunca deixe de vir à casa do Senhor, nem que você venha se arrastando, mas venha. Venha como aquele cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram abarrá-lo, tentaram colocá-lo para trás, tentaram dizer, cala a boca, rapaz, está incomodando o mestre. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor nosso Deus, é assim que nós estamos no teu altar nessa noite. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. É por isso que viemos hoje à tua casa. E ninguém que veio hoje à tua casa e veio ao teu altar vai sair daqui de mãos vazias. As tuas mãos estão sendo cheias daquilo que você veio buscar hoje na casa do Senhor. Abra os olhos dos teus servos e servas, ó Deus, para que eles possam ser boca de Deus para a sua família, para os seus amigos. Na verdade, a tua palavra diz que os velhos, ó Deus, vão ter visões e os jovens vão profetizar.
Pai querido, dá visão, dá profecia, dá revelação, ó Deus. Abre os olhos do teu povo, para que o marido fale com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, ó Deus. Uma geração louvará a outra geração e anunciará os teus feitos tremendos e poderosos. Pai querido, que esta igreja seja uma tocha a brilhar nesse lugar. Que esse povo, ó Deus, quando vier para a tua casa, saia daqui sempre, ó Deus, com uma palavra ardendo, queimando nos seus corações. E que essa palavra seja o leme, seja a bússola, seja, ó Deus, o alimento, seja, ó Deus, a arma nas nossas mãos para lutarmos contra as ciladas do diabo. Pai querido, eu rogo a Ti nessa noite, eu peço em nome de Jesus, que Tu dê visão à Tua igreja. Homens e mulheres de visão espiritual, que não estão olhando para as circunstâncias